Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero contar mais um outro, porque a gente está cobrindo o caso aqui do Boaventura de Souza Santos, que é um professor da Universidade de Coimbra, e eu estou falando dele porque ele é muito importante, muito famoso para as ciências sociais do mundo inteiro, principalmente aqui na América Latina, do Brasil, nos outros países nossos vizinhos. Ele é sempre muito citado. Ele é um bambambam mesmo, tem 82 anos, é professor lá e foi denunciado por assédio sexual por várias alunas, inclusive brasileiras. E agora o que a gente tem de novidade é que ele começou a ser limado de instituições, de eventos. A Claxo, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, suspendeu todas as atividades dele na instituição. A Universidade da Costa Rica anunciou que vai suspender o título honoris causa dado a ele, um reconhecimento, né, de grandíssimo porte. Publicações científicas das ciências sociais, inclusive uma aqui da Universidade do Ceará, tirou ele do conselho editorial, informando isso em nota pública. Fib, é uma resposta satisfatória? Você que também está acompanhando esse caso? Olha, Camila, acho que a gente tem que fazer essa pergunta para as mulheres que o acusam, né? As mulheres que ele violentou, porque como é que o mal pode ser reparado para elas, né? E o que eu acho que a gente tem que pensar num outro ponto. O que mais que a gente precisa transformar na academia de verdade para evitar que casos como esse se perpetuem, porque o que a gente vê é que esses casos, não é, é como a gente estava falando sobre o Cuca no futebol, né? Não é o Boaventura, né? A gente basta ter uma conversa com amigas nossas que sejam da academia para a gente saber que é uma coisa que acontece também no Brasil e todos os dias. Então, tem mulheres que estão sofrendo assédio sexual dos professores, assédio moral, assédio psicológico. A gente sabe da desigualdade entre os homens e as mulheres, então muitas delas desistem em vez de, né, enfim, o que que elas poderiam fazer? Levantar a voz, denunciar e eventualmente teriam esses professores afastados? Não sei. As consequências são muito, muito difíceis de medir. Do mesmo jeito que a gente acha que o futebol, para o futebol só importa continuar ganhando, na academia às vezes vale o mesmo em tantas outras esferas. Então eu acho, Camila, que a gente precisa avançar para uma discussão também sobre assédio dentro das academias e falar de protocolo. Lembra do caso Daniel Alves, como mudou a investigação toda do Daniel Alves, inclusive as versões que ele deu sobre o caso que aconteceu fora do Brasil, e como isso é, em comparação com outros casos de acusação de estupro, o protocolo naquela boate em Barcelona mudou completamente o acolhimento à vítima e as consequências que o acusado vai sofrer. Então, eu acho que aqui precisamos da mesma coisa. A gente precisa de um protocolo seguro e confortável para que as mulheres que sejam assediadas dentro da academia possam falar sobre isso e aí ter ferramentas de fato para garantir o seu próprio lugar na academia, a sua própria ascensão na academia, sem sermos caladas, né? Sem sofrer retaliação, A seguir SEMA naquele citou o ambiente. exemplo da CIPA, né, que cria também uma espécie de protocolo, algo nesse sentido, né? Talvez a gente discutindo cada vez mais, me chamou muita atenção nesse caso do Boaventura, e eu era uma fã dele. A gente vem com essa discussão também, né? A gente deixa de ler, deixa de ser fã. Gosto muito de ler sobre ciências sociais, sempre li, admirei muito o trabalho dele, aí fui vendo pipocar, tem desde deputada brasileira dizendo que foi assediada por ele. Esses dias eu vi uma liderança feminina Mapuche, que é um povo indígena aqui da América Latina. Então, assim, tá por tudo, sabe? É complicado como é que isso fica e ver e a gente vai se repetindo nos assuntos, mas é porque eles realmente aparecem, né? É a coisa do cara que cometeu com uma, cometeu com várias, e não é só um, né? São vários cometendo com várias no final das coisas. Agora, sim. Esse também a gente vai acompanhar e vocês ficam informados aqui em Universa com as nossas apresentadoras todas. Eu vou chamar o intervalo já, porque a gente precisa conversar mais coisa ainda hoje, tá?